Olá, tudo bom? Aqui é o César do blog Helena Mundi e nesse vídeo vamos explicar como é feito o tabuleiro Ouija e como se joga. Mas antes, já gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha, que é muito importante para a gente saber como que está andando o nosso trabalho. O tabuleiro Ouija é basicamente um tabuleiro de madeira plana com letras e números e alguns outros símbolos, em que se coloca um indicador que se movimenta inicialmente e ele foi criado para ser usado no método de necromancia ou comunicação com os mortos. Então, essa tábua de Ouija já vem de muito tempo atrás. Quem participa de uma sessão ou um jogo é só colocar o dedo indicador em cima do indicador, né, que se move pelo tabuleiro para responder perguntas e enviar mensagens para supostos espíritos. Aqui no Brasil, muitas já fizeram a brincadeira do copo, mas há algumas outras variantes, como também brincadeira do compasso. Existem também apoios para a utilização de lápis, que durante a sessão também como o jogo Charlie Charlie, tá? O pessoal inventa várias maneiras de se comunicar com os mortos. E o tabuleiro não necessita ter um formato retangular, mas os tabuleiros Ouija são circulares e em vez do ponteiro pode-se utilizar uma moeda ou um copo de vidro. Afirma-se que este último não é aconselhável, porque o espírito pode se vingar da pessoa utilizando o copo. Como o pessoal diz que o copo voa na parede, o copo voa na outra pessoa, o copo voa no chão. A princípio, o que se baseia o tabuleiro Ouija, ele ficou conhecido depois de 1848, ano em que as duas irmãs norte-americanas Kate e Margaret Fox, é um outro vídeo que mais para frente eu vou colocar para vocês verem, elas deram início ao espiritismo, tá? Supostamente elas contactaram um vendedor que havia morrido antes e espalharam essa febre espiritualista pelos Estados Unidos da Europa. Estados Unidos e Europa. E elas com essa contato com os mortos conseguiram localizar um corpo que estava no porão da sua casa. Mas esse vídeo é um outro vídeo que eu irei fazer brevemente para vocês. Há também indícios que o princípio teria sido aperfeiçoado por um espiritualista chamado M. Planchette, que por volta de 1853 teria inventado o indicador de madeira, que ele é utilizado até hoje no jogo. Agora, fazendo um estudo mais aprofundado, fiz uma análise do que a explicação científica tem a dizer para a gente. Eles dizem que os movimentos são causados no indicador pelo um efeito idiomotor, quando as pessoas que participam exercem uma força imperceptível sobre o indicador e só as forças reunidas com o pessoal que está jogando faz o objeto se mover. E o efeito idiomotor foi descoberto pelo naturalista britânico William Benjamin Carpenter em 1852. Você coloca o dedo em cima do indicador e a impressão que dá é que ele está se mexendo, mas você está fazendo uma leve força no indicador para ele poder se movimentar. Na análise científica dizem que é isso, não é espírito. Agora vamos falar da análise espiritualista, tá? Eles acreditam na possibilidade de contato com o mundo dos mortos, que o espírito comunicante utiliza os sentidos dos participantes durante a sessão. Os adeptos dessa teoria acreditam que o tabuleiro não tem um poder em si mesmo, servindo apenas como ferramenta para o médium se comunicar com o mundo dos espíritos quando ele toca no indicador. Então é o poder da pessoa que está tocando o indicador, a vontade e a concentração dela que faz o indicador se movimentar. Mas o tabuleiro nem teve essa reputação sinistra. Regras desse jogo, tá? É umas regras bem interessantes e eu quero passar para vocês, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, porque o Ouija é bem divulgado, mas eu vi bastante regras aqui e, no mínimo, bem bizarra. Tá, vamos começar. Nunca jogue sozinho, são necessários no mínimo 2 jogadores. Nunca permita que o espírito leve um ponteiro para a extremidade do tabuleiro, de forma que possam sair dessa forma. Assim ocorre a possessão. Quando você empurra para a extremidade do tabuleiro e sai, é que ocorre a possessão. Se o ponteiro se mover para os 4 cantos do tabuleiro, significa que o espírito contatado é mau. Tá? Caso se esteja jogando em uma mesa ou um local onde o tabuleiro fique elevado, se o ponteiro cair no chão, o espírito foi perdido.
Se o ponteiro apontar para o número 8 repetidamente, é um espírito mau, está no controle do tabuleiro. O tabuleiro deve ser fechado corretamente após a sessão, ou o espírito pode se rebelar e assombrar os usuários. É muito perigoso, gente, então fica a dica. Tentem fazer uma análise melhor para quem for fazer isso, mesmo se for de brincadeira ou por curiosidade. Tenta ler, estudar, aprender para poder fazer, tá? Que o negócio é bem sério. Nunca use o tabuleiro Ouija quando estiver doente ou enfraquecido, tendo em vista que estas situações mantêm vulnerável à possessão. Não fazer o uso do tabuleiro Ouija uma rotina. Os espíritos às vezes cativam o jogador ao ponto de que o contato se torna um vício. A pessoa que entra toda hora, como algumas pessoas já fazem, né? Os espíritos contatados através do tabuleiro tentarão ganhar sua confiança através de mentiras. Por exemplo, o mau espírito pode alegar ser bom, assim ganhando sua confiança e lhe trazendo o mal posteriormente. Muito cuidado. Procure manter contato sempre de forma respeitosa e só convide para proceder sessões pessoas confiáveis, seguras e o que farão seriamente. Nunca irrite o espírito ou faça perguntas com ironia. Antes de sair ou mesmo de entrar em uma sessão, peça permissão ao espírito. Caso contrário, se está sujeito à possessão pelo mesmo. Nunca use o Ouija em cemitérios ou locais onde houveram mortes brutais. Isso pode trazer maus espíritos para o tabuleiro. Às vezes, um mau espírito pode habitar permanentemente um tabuleiro. Quando isso ocorre, não se poderá manter contato com outros espíritos, além dele, até que ele decida sair. E se o ponteiro for de vidro, você deve limpá-lo antes e depois de cada sessão, de forma que nenhum espírito possa entrar ali. Para isso, passe-o sobre uma vela acesa. Tabuleiros Ouija são jogados de forma incorretamente, libertam diversos espíritos que voltaram para assombrar seu dono. Nunca empreste o tabuleiro a ninguém, use-o com exclusividade. Se necessário, faça seu próprio e recomende aos colegas que pedem que você empreste, faça o mesmo. Nunca queime um tabuleiro Ouija. Se o fizer, haverá uma manifestação da tábua. Pode ser um som desconhecido ou a aparição de algum espírito. Depois de você presenciar a manifestação, terá menos de 36 horas de vida. Isso é apenas uma forma correta de se desfazer de uma tábua de Ouija. Primeiro quebre em 7 pedaços, depois jogue sobre ela água benta e finalmente queime. Se você puser junto do tabuleiro uma moeda de prata pura, os espíritos maus serão incapazes de manter contato. Nunca deixe o ponteiro sozinho sobre a tábua. Se ele não estiver utilizando, se o espírito levá-lo para fora do tabuleiro, ele estará liberto. Às vezes, maus espíritos pedirão as garotas para fazer gestos ou executarem ações obscenas. Ignore-os. Os demais participantes jamais devem rir ou irritar-se nesta situação. E isso é último item que eu achei bem estranho. O que não perguntar em uma sessão Ouija. Evite perguntar sobre Deus ou o que se refere à sua religião. Então, pessoal, acreditando ou não, o Ouija não deve ser considerado uma brincadeira. Então fiquem atentos. Eu nunca fiz, porém já vi muita coisa ruim sobre esses casos. Ok? Fica a dica para vocês, curiosos. Se gostaram do vídeo, se inscreva no nosso canal. Está ficando melhor a cada dia que passa. E deixe seu joinha para poder ver o quanto estão gostando dos nossos vídeos. Um abraço a todos e até mais.